O vídeo da CEMIG, patrocinador do evento, começa com uma imagem do planeta Terra visto do espaço. Sentada à janela de um carro, uma passageira observa as paisagens do lado de fora. Um homem caminha por um campo, cachoeiras e paisagens montanhosas. Turbina eólica em movimento. E responsabilidade socioambiental. Mãos colocam planta no solo. Mão conecta carregador de carro elétrico. Consumo e distribuição inteligentes. Se os nossos clientes precisam de... Mulher no metrô. Investimos a nossa energia em ampliar a qualidade. Jovem faz cesta no basquete. Proximidade no atendimento. Se a vida é amiga da arte e inspira as pessoas e a sociedade, apoiamos cada vez mais a cultura mineira. Mulher trabalha na colheita. As empresas mineiras precisam produzir e crescer. A nossa energia trabalha para transmitir. Homem trabalha em projeto. É assim que Crianças brincam na água. a vida dos mineiros. CEMIG. Mulher estende os braços abertos sob o sol. Boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane Faleiro, trabalho no Sempre um Papo. Josane faz a abertura do Sempre um Papo. Ela está no palco, ao lado do intérprete de Libras. 38 anos pelo jornalista Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG e pela Engeia. Desde já a gente agradece a CEMIG por essa parceria que já existe há mais de 30 anos e por nos receber aqui nesse auditório essa noite. Então, a gente agradece a paciência de todos pelo atraso, a gente tentou acomodar o máximo de pessoas. E um recado é, no final, a gente vai deixar as pessoas que estão sentadas no chão saírem primeiro, para não ter tumulto, e depois as pessoas que estão nos assentos podem sair. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube do Sempre um Papo. A gente vai abrir para perguntas em algum momento, e a gente, desde já, pede autorização do uso de imagem de vocês. Quem não quiser aparecer, é só nos avisar. O Netum está lá em cima na cabine, ele que está fazendo a transmissão, a gente corta se for preciso. E deixa eu ver o que mais. A gente tem aqui o Hermes Araújo, que é nosso intérprete de Libras, e fica com a gente até o final. E, para a mediação dessa noite, a gente convidou a super incrível jornalista e escritora Leila Ferreira. Bem-vinda, vamos recebê-la. Josane recebe Leila no palco com um abraço. Leila cumprimenta a plateia. A plateia aplaude intensamente. Coisa boa é ser querido, né? E hoje a gente tem a alegria e honra de receber novamente aqui no Sempre um Papo um dos autores mais importantes da atualidade no mundo, Walter Hugo Mãe. Bem-vindo! Walter abraça Josane. A plateia aplaude intensamente. Leila e Walter se cumprimentam com um abraço e se dirigem às poltronas. A anfitriã é a escritora e jornalista Leila Ferreira, uma mulher branca de cabelos castanhos claros na altura dos ombros. Leila veste um blazer preto sobre uma blusa listrada preta e branca e também uma calça preta. Walter é um homem branco, calvo e de barba grisalha. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste um casaco preto com calça preta. Eles estão no palco, sentados em poltronas de cor cinza, em frente a cartazes em tons de verde com a logo do Sempre um Papo em branco. A mediação do Walter Hugo, eu vou te contar. É responsabilidade demais, eu não estou preparada para isso, não. Psicologicamente, eu não estou preparada, eu acho, e intelectualmente eu tenho certeza. Mas uma delícia, hoje eu tive o privilégio de poder almoçar com ele, com um grupo de amigos, fiquei encantada, falei com ele, eu estava com tanto medo de ser uma pessoa difícil,
E achei ele tão fácil, tão encantador. Nesse brilhantismo, como é que uma pessoa consegue ser tão brilhante, tão agradável, tão simples? E agora a gente ficou quase 1 hora conversando aqui no camarim e só confirmou a minha impressão. Então, é uma alegria, Walter, uma alegria. E você vê o tanto que você é querido, estava falando com ele, os brasileiros te amam. Eu acho que eles vieram por sua causa, Leila. Eu acho. Tirando Jamais. a Carol e o Douglas, que vieram por minha causa, que eu encontrei com eles, eles disseram que vinham para me ouvir. De resto, eu acho que é tudo por sua causa. Mas a gente já conversou de tudo hoje, até dos fantasmas do Grande Hotel de Araxá, né? Existem, são verdadeiros. Ele eu não ouvi, mas eu ouvi. Ouviu os fantasmas. 2 dias, não foi só uma noite, foram 2 noites que eu ouvi, bem ouvido. E eu não tenho essa mania assim de ficar ouvindo o que não é. Quer dizer, até agora, pensando bem, até tenho, que eu escrevo livros que são tudo mentira, ficção, não é? Até ouço coisas. Mas não fantasmas, só em Araxá, que é a sua terra, não é? Que é minha terra. É. Eu trouxe outros fantasmas de lá, que com 20 anos de psicanálise deu para contornar. Walter, vamos falar então do seu livro. Eu estava pensando, porque quando o Walter Hugo ganhou o prêmio José Saramago, né, e que o Saramago falou que era um tsunami literário, né, foi pelo remorso de Baltazar Serapião. E eu achei tão interessante uma coisa que você falou, que quando o Saramago te elogiou daquele tanto, que aquilo foi uma coisa tão impactante para você que você pensou, o que eu faço para não desapontá-lo? Para corresponder a esse amor, né? Você fez isso aqui, entre outras coisas, porque isso aqui é uma pena que o Saramago não possa ler mais. Obrigado. Mas eu fiquei horrorizado, na verdade. A gente pensa sempre que se alcançar assim... Eu acho que é um pouco como os amores, não é? A gente pensa que se alcançar o amor da pessoa que amamos, que vamos instalar uma felicidade, não é? E não, esse amor traz um preço, não é? Que é o medo da gente perder, que aquilo não seja real, que não seja para sempre, que eu não mereça, que eu fique careca, que eu fique gordo. Tudo vai ser um problema, não é? Enquanto a gente não tem, há uma certa normalidade. É normal não termos as coisas, não é? Quando a gente tem, a gente vira assim uma espécie de super polícia da vida, policiando tudo. Quando o Saramago faz esse elogio, eu pensei, me lasquei. Porque era uma coisa muito boa, assim, é muito bom, sobretudo minha mãe ficou muito contente, as minhas irmãs muito orgulhosas, meus amigos, alguns deixaram de ser meus amigos também, mas de facto a gente pensa, o que é que eu vou fazer a seguir? E depois tem isso, Leila, que eu hoje já posso dizer, hoje quando estávamos a conversar no almoço, foi a primeira vez que eu disse uma coisa que eu hoje já não me importo dizer. Eu tive pena de ganhar o prémio com aquele livro. Não é porque eu acho o livro mau, é porque o livro é horroroso. Não é literariamente mau. Literariamente eu acho um bom livro, assim, na medida da minha vaidade. Eu acho um bom livro. Só que é um livro muito pesado, muito cruel, é um livro tremendo. E é um livro que eu fiz, algumas pessoas nem entenderam, é um livro que eu fiz para debater a condição da mulher, o machismo, a força do homem, como ela historicamente tem sido predadora do lugar da mulher. Mas, como o livro não tem uma redenção, eu vou estragar o livro, quem não leu já não precisa de ler, porque eu vou contar a história. Mas, até ao fim do livro, ele não tem uma redenção. O Baltazar é uma pessoa nojenta que casa com a Irmesinda, que é uma mulher eventualmente maravilhosa,
e até ao fim ele destrói a Hermesinda. E não há um instante em que a Hermesinda consiga uma vingança. E toda a gente reclama por essa vingança. E reclamam desta maneira. Fica assim aquela dúvida. Se você não queria uma vingança para a Hermesinda, é porque você está do lado do Baltasar Serapião. E eu digo, eu não podia criar uma vingança para a Hermesinda, porque eu acho que historicamente as mulheres ainda não tiveram essa redenção. Então, se eu criasse ali, por mais prazer que me desse a Hermesinda, inclusive, acertar com um machado no meio da cabeça do Baltasar Serapião, que é uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, mas nos livros a gente faz e continua a ser boa pessoa, continua a ser um cidadão de respeito. Por mais prazer que me desse pôr a Hermesinda a criar um tipo de solução assim, para mim seria uma coisa falsa, porque eu não acredito que o lugar da mulher ainda já tenha sido respeitado. É uma coisa assim, tendente, mas ainda falta muito. Então o livro é uma história horrorosa, acerca de um indivíduo horroroso, que acaba de uma forma horrorosa. E eu ganhei o prémio com esse livro e todo mundo foi ler aquele livro. E depois as pessoas distinguiam-se desta forma. As que têm um interesse pela questão da linguagem, por um lado mais técnico do que é escrever um livro. E depois as pessoas que estão à espera de ler uma história que lhes faça sentir algum tipo de emoção engrandecedora, não é? E não dá. Quem ficar engrandecido com o Baltasar Serapião é anormal. É uma pessoa que precisa de ajuda. Não. Tanta gente precisa, Walter. Eu próprio, quando escrevi o livro, eu fiquei espantado comigo, assim, como é que eu consigo imaginar tanta perversão? Eu tinha vergonha, assim, cada vez que alguém me dizia assim, li o seu livro, eu ficava, que vergonha, o que é que eu vou dizer? E depois eu ficava sempre naquela expectativa. Se a pessoa dissesse, eu gostei muito, é um bom livro, é um livro assim, o Saramago tinha razão quando dizia isto, aquilo, eu ficava descansado. Pensei, pronto, essa pessoa no mínimo é tão doente quanto eu. Ela entendeu que a literatura pode ser esta coisa estragada, não é? Pode ser uma coisa terrível. Mas muita gente não conseguiu sequer ler o livro, sobretudo mulheres, que a dada altura há uma passagem no livro que é tão violenta, tão gráfica, tão nojenta, que é o ponto... A primeira pessoa que leu o livro foi a minha irmã, e a minha irmã disse, se não fosse um livro teu, eu teria parado ali e não teria conseguido ler mais. Com o medo de voltar a ler uma coisa daquele calibre, daquele tamanho. E não tem. Aquilo é a coisa mais horrível, é o lugar mais baixo do livro, fica ali na página 60, talvez. Mas as pessoas dizem isso, param naquela página porque têm medo que depois possa voltar a ser tão horrível. Sua mãe leu? Não, de maneira nenhuma. Não, eu escrevo tudo pressupondo que a minha mãe não vai ler. Eu conto à minha mãe os meus livros, mas aí eu invento livros só para ela. Tem o mesmo título, a mesma capa, o mesmo número de páginas, mas a história só ela sabe. Não, e eu estou lembrando da sua mãe, porque a mãe dele é tão mãe, nós vamos falar do amor materno, né? Que ela está com 84 anos, né, Walter? Sim, 85. Sim. E quando ele está gripado, ela sai para passear com o cachorro. Não, ela sai para passear com o cachorro de medo dele se gripar. Então ela com 84 sai com o Crisóstomo, né? As mães são muito estranhas. Mas é todo dia isso, assim, começa o inverno, agora começaram as chuvas, o frio, sim. E a gente lá tem frio, não é assim isto. É uma coisa, a gente põe um casaquinho fininho, fica bem. Mas começa o frio e ela acha que deve ser ela a ir à rua para me proteger, porque eu, como sou uma criança, convém ficar agasalhado em casa, comer uma sopa, beber um chá, e não sair, jamais apanhar uma corrente de ar. É muito boba. As vezes que eu já lhe expliquei
que tem que ser ao contrário, que é ela que tem de ficar em casa e eu é que tenho de ir à rua nestes dias, mas ela não quer acreditar, ela não quer acreditar. O dia que ela souber o que está na sua imaginação que vai para os livros, ela vai te mandar para passear com o cachorro. Ela vai me mandar viver na varanda. E o Crisóstomo vai para o seu quarto. É o cão, coitado. A minha mãe, o meu cão acha que é da minha mãe. Ele não sabe, porque eu ausento-me muitas vezes e ela fica mais estável na vida dele, então ele também é bobo e ele acha que... Ele estava contando agora, eu morri de rir, que o Crisóstomo teve que fazer 2 cirurgias, né? Cada uma custou 4.000 euros. Então ele fala para o cachorro, olha só, com esse dinheiro eu podia ir de classe executiva para o Brasil. Eu podia estar em Nova Iorque. Eu podia ter ido para Nova Iorque passar umas férias. Em 6 meses o bicho precisou de 2 operações, 4.000 euros cada uma. E mas mesmo assim ainda ficou torto. E eu agora não está nem perfeito. E eu digo, é um ingrato. Não, você sabe, Leila, eu tenho um amigo que tem uma gata. E a gata se sentiu mal, foi ao mesmo veterinário, e ela veio de lá com a mesma deficiência do Crisóstomo. Ela entorta da mesma maneira. E eu escrevi uma coisa... Problema do veterinário, Paulo. Eu escrevi uma coisa que eu não publiquei ainda, mas eu vou publicar, chamada O Veterinário que Entorta os Animais. Porque eu acho... O público aplaude. Eu acho que ele entorta os animais. Não é normal que qualquer bicho que entra ali saia da mesma maneira, andando da mesma maneira. Coitado, e o Crisóstomo olha para mim e fica assim, tio Walter, porque eu sou tio dele, não sou pai dele. Eu não acho normal as pessoas serem pais dos cães. Então, eu sou tio. No máximo, quem é pai dele é o meu irmão. Eu sou tio. E então eu digo... Crisóstomo, o tio Walter não tem condições de cuidar de ti com tanta coisa, tanta frescura. E ele fica a olhar, mas eu sinto que ele diz assim, tio Walter, não sei o que tem, eu estava bem no outro dia, levaste-me àquele médico e vim de lá torto. Mas ele olha para mim assim, pedindo uma explicação, eu não sei o que dizer, eu sei que eu adorava odiar assim a situação, porque eu acho que gastei muito dinheiro, não queria ter gasto aquele dinheiro. E ainda por cima eu sou muito forreta, só gasto dinheiro em livros. É a única coisa que eu compro sem lamentar o dinheiro, assim, também se for muito, também lamento, porque eu gosto de saldo. Gosto de saldo, desconto, promoção, e gosto de livro oferecido, adoro. Mas é a única coisa que eu compro e não fico remoendo, não tenho assim aquele sentimento da culpa cristã, de assim, fiz uma asneira, hoje eu gastei 1.000 reais em livros. Eu se tiver 1.000 reais, eu talvez nem almoce para poder ir comprar uns livros. Eu penso, eu não vou comer, eu vou comer só um croquetinho e uma coxinha que você uma gosta. Coxinha, eu adoro coxinha de frango, e eu vou comprar mais um livro. E eu fico feliz. E depois eu quero ler os livros todos ao mesmo tempo, que é uma coisa também que eu não consigo, mas eu tento sempre. Então, vamos falar do seu livro, esse maravilhoso Deus na Escuridão. Eu acabei de ler, fiquei completamente impactada. E aí, hoje, ele me contou que escreveu esse livro em 2 meses. Eu falei, não, aí você está tripudiando. Isso é humilhar qualquer pessoa. Conta para nós como é que ele nasceu, a ideia nasceu há 12 anos, né? A ideia, assim, a maneira como eu escrevo livros, eu baixo mais ou menos os livros como se fosse assim uma coisa meio de evocação, convocação. E eu passo muitos anos colecionando pequenas imagens, eu vou anotando nos meus cadernos e vou anotando hipóteses de nomes para as personagens e até da trama. Às vezes escrevo uma página inteira, 2, às vezes escrevo quase uma versão do livro. Se eu tiver assim um tempo... Em alguns dias eu escrevo assim muitas páginas, assim 100 páginas ficam escritas. E eu sei que aquilo não vai dar em nada, aquilo só serve para eu contar a primeira vez a história e lidar com a história materializada. Para eu
entender se aquela forma de contar a história me interessa. E então, o que é normal é que ao longo dos anos ela não me interesse. Interessa-me a história, mas não aquele modo de chegar à história. Nem o ritmo, nem o clima, nem a linguagem. Há qualquer coisa ali que ainda não está certa. E então depois há uma altura em que o livro parece que se prioriza em relação a tudo mais na vida. E eu preciso mesmo de escrever. Então eu preciso mesmo de escrever contra tudo o que esteja a acontecer no mundo. Não é só contra os outros livros que eu quero escrever, que são vários livros que eu vou tentando anotar ao longo da vida. É contra tudo, independentemente do momento da vida, do quanto a vida esteja difícil, o livro ou acontece ou eu não consigo respirar, não consigo servir para nada, não sirvo para nada. E então o que eu sinto é que eu preciso de escrever o livro assim, num instante, assim, num clarão. Sabe, assim, uma coisa assim de um relâmpago. Eu precisava de conseguir escrever num segundo só. Porque eu funciono por uma intensidade até emocional, é tão grande que é um pouco patológica, não aconselho muito, não me parece saudável. Não é assim uma coisa que seja do foro da felicidade, por exemplo, mas que eu preciso efetivamente de ir ao encontro do livro, mas eu não posso encontrar obstáculos. Então é a coisa que mais se torna difícil na minha vida, que é não ter obstáculos, porque tudo é um obstáculo, não é? Tudo é um obstáculo para uma coisa que, na verdade, não pode acontecer num segundo. Precisa de acontecer em dias, precisa de acontecer em semanas. Só que eu tento transformar essas semanas num segundo. Tento entrar num processo de uma vertigem, de uma rapidez tão grande, de uma obsessão tão grande, que eu sinta que escrevi o livro assim, numa só ideia. É o meu modo de criar um efeito de espontaneidade em que o livro apareça como uma peça única, que você não dê para encaixar nada porque ele nasceu de uma forma natural, não é? Algo que imita a natureza, mas que não é um livro, não é uma coisa natural, não é? Eu digo muito isto, o livro não é um fruto, não. A macieira inventa a maçã com toda a naturalidade, não é? Eu não acho que a macieira estresse, não acho que a macieira tenha problemas de tempo, mais tempo, menos tempo, não sente urgência, ela simplesmente há um determinado momento que é o perfeito para brotar aquele fruto. E por mais que nós sintamos que temos um momento perfeito para um livro, não é natural. É uma coisa construída, é um desvio. Eu acho que é exatamente o contrário da natureza, é algo anormal. E então é isso. Então eu preciso escrever o livro muito rápido, porque eu escrevo o livro contra tudo. Eu escrevo o livro contra precisar de dormir, contra precisar de comer, precisar de ir no banheiro, contra todas as pessoas, mesmo as que eu mais amo, contra a minha mãe. Minha mãe faz muita interrupção, nem que ela de 3 em 3 dias pergunte, não quer comer uma sopa? Eu odeio. Eu às vezes lembro assim, talvez eu devesse comer uma sopa que eu não como, faz não sei quanto tempo, não almoço, não janto, vou comer uma sopa, mas eu como assim em protesto, assim, eu como odiando. Você terminou o livro às 7 da manhã, né? Eu terminei o livro às 7 da manhã e eu fiquei muito feliz, assim, porque é uma conquista muito estranha, porque de facto é uma salvação, porque o processo vira tão louco que quando acaba eu penso assim, sobrevivi, assim, ainda me lembro do meu nome, ainda sei mais ou menos quem sou, vou poder voltar a ouvir música, vou poder voltar a ler um livro de outra pessoa qualquer, vou à rua, eu vou conseguir sair à rua outra vez, vou sair da minha casa, porque eu não abro a janela, por exemplo, não é o vidro, é a persiana, assim, eu não vejo os dias, eu não quero
não quero ver o sol, não quero ver a lua, não quero ouvir ninguém. Quer ver ninguém, Eu né? não quero E as ver pessoas ninguém. ligam para ele oferecendo que tem kiwi madurinho da quinta para levar para ele. Ele fala, eu não quero kiwi, eu quero que todos os kiwis do mundo acabem. Não posso ser Eu quero a interrompido. morte dos kiwis todos. É assim, é porque é de facto, eu não consigo nem ter ninguém que fique esperando por mim, não posso ter um compromisso assim. Sim. Nem que seja uma semana depois. Se tiver um compromisso uma semana depois, aquela semana toda eu não vou fazer nada. Eu vou ficar só assim, batendo o tempo na perna, à espera que passe logo essa porcaria dessa semana para fazer o compromisso, cumprir a minha parte e desaparecer e não ter mais ninguém no horizonte. E então, de facto, eu não sei porque é que isso virou. Eu antigamente não era assim. Eu acho que é cansaço, é velhice, estupidez. Porque eu antigamente, por exemplo, quando eu escrevi o Remorso de Baltasar Serapião, eu escrevia assim, a minha mãe dizendo: Walter, foste levar o lixo à rua, eu vou já levar o lixo à rua. Eu vou. Olha, está na televisão a tua amiga, não sei o quê. Põe mais alto. E eu ouvia a entrevista e eu conseguia escrever o livro assim. Eu conseguia fazer aquilo, as duas coisas ao mesmo tempo e não perdia. Não mais, né? E agora não. Agora não consigo. Agora qualquer coisa e eu fico cheio de melindres. Eu fico muito ofendido, como se fosse assim uma coisa, uma maldade que as pessoas me fizessem por me virem trazer os kiwis ou me virem oferecer uma sopa ou perguntarem se eu quero ir ao cinema. Eu fico, como assim ir ao cinema? Estou a escrever um livro. Ir ao cinema é para quem não tem nada para fazer. É horrível. Walter, agora, muito já se escreveu, já se falou sobre o livro, a história do amor dos dois irmãos, o amor das mães, o amor divino. Tanta gente já descreveu de tantas maneiras. Como é que você próprio descreveria esse livro? Olha, eu acho esse um livro estranho. E eu queria muito que ele fosse estranho. E uma das estranhezas é que ele tem assim uma camada de leitura mais superficial, que eu diria um pouco mais encantatória, que as pessoas fazem e ficam mais ou menos apaziguadas e uma multidão de gente sai do livro e pensa assim: houve ali uma coisa ou outra, mas é bonita, foi bonito. E depois tem assim uma outra camada que as pessoas dizem: isso não faz sentido, há aqui uma coisa, isso não faz sentido. Há 2 instantes no livro, há aqui qualquer coisa que eu não entendi. E, de facto, é esse alçapão. Há 2 vezes ali um alçapão que corresponde verdadeiramente a uma queda, não é? A queda no precipício, que só vai ter um sentido, só vai poder ter sentido mediante a atitude ou mediante o enfoque de vida que cada leitor tenha. E há leitores que abraçam aquela queda e que a entendem e que a acarinham e que lhe retiram consequências e aceitam aquela queda. E há leitores que jamais aceitariam, têm cabeças práticas, pragmáticas. Acho inverossímil, né? E acham que aquilo não foi, e por isso a história é outra. E eu acho isso interessante. Assim, para mim o livro tem essa estranheza porque é o mesmo livro que acontece de 2 maneiras distintas, tendo em conta o caráter, a personalidade do leitor. E é um livro mais sobre o amor das mães do que qualquer outra coisa? Você chegaria a dizer isso? É. Embora, se você reparar, a mãe nem sequer é a figura central. A mãe é um pouco acessória. Fica meio backstage, né? Porque ela, no fundo, não precisa de nada para... Ela é a mãe e, por isso, ela não precisa de se transformar numa heroína de coisa nenhuma. Somos nós, quem não acede à grandeza da maternidade, somos nós que precisamos de um esforço, digamos assim, para
para conquistar um lugar maior. E então, sim, parecendo ou sendo uma história de um amor fraterno, não é? Sendo uma história de um amor entre dois irmãos, na verdade é uma tese sobre o amor da mãe, o amor materno. Eu uso esses dois irmãos para estudar um amor que é de outra figura e que eu acho que será o único que pode verdadeiramente ser ao tamanho do amor de Deus. Se Deus existir, eu acho que Deus aprende pelas mães o que é o amor e aprende pelas mães o que é a aflição também. Uma das Amar é estar na escuridão? É nesse sentido. É uma das coisas assim que para mim é mais claro assim. A gente paga o amor com a aflição, não é? Paga o amor com o medo. Então no livro da altura diz-se isso, que Deus por ter inventado o amor, inventou o seu próprio medo. E eu acredito muito isso, que se Deus existir, ele é um indivíduo assustado. É um indivíduo que vive em permanente medo, como vivem as mães. Uma mãe que não tenha medo é uma mãe que não está consciente. Né? E por isso eu concebo que se Deus existir, ele é mais uma figura que precisa da nossa ajuda do que outra coisa. Ele precisa de nós. Você entende? É como as mães, elas precisam de nós. E você fala uma coisa muito interessante, que Deus, se Ele nos criou e nós somos tão toscos, Ele podia ser um pouquinho mais parecido conosco, né? Uhum. Um pouquinho mais simpático, você falou. Eu tenho muito assim, se um dia eu morrer, quando eu vou um dia morrer provavelmente, mas um dia quando eu morrer, se Deus existir e eu tiver de enfrentá-lo, eu acho que eu vou levar uma coça, uma tareia, porque eu sou muito abusado na minha relação com aquilo que eu espero dele. Porque uma vez eu escrevi, eu tenho muita convicção de que qualquer um de nós inventaria um mundo melhor. Tudo bem que a gente não ia inventar assim a especificidade de cada planta, mas também não tem nem saco para tanta planta, assim, não, a gente nem usa tanta planta. Não tem tanta planta no meu jardim, eu não tenho nem jardim, eu tenho uns vasos. Por isso, com meia dúzia de plantas, eu talvez criasse flores gigantes. Você já viu se a flor tivesse o tamanho de uma árvore? Como é que Deus não inventou isso? É assim, dá vontade de dizer assim, uau, que Deus mais fraco, assim, pouco, a sua imaginação foi pouca, assim, a vegetação é toda verde, porque não havia de ser assim vermelha, ter bolas, podia ter raio laser, não era? A gente foi. Eu ontem tive um dia incrível, eu fui em Inhotim. Inhotim é incrível, é lindo. Mas a gente olha para aquilo e eu penso assim: e se isso tivesse assim. Se as árvores tivessem plumas, não é? As próprias árvores. Eu tive o tempo todo à espera de ver. Eu uma vez vi na Vida Selvagem, em Manaus, quando eu estive em Manaus, eu vi um par de araras. E as araras são impressionantes, são lindas. Se eu fosse Deus, eu tinha colocado araras em todo o lado. E as árvores iam dar araras em vez de darem frutos. E as araras iam ser assim adornos de tudo, iam estar em todo o lado. Assim. E guarás. Vocês sabem que são guarás? São os pássaros vermelhos, assim, um rosa vermelho intenso. São os pássaros mais lindos do mundo. Se Deus existir, como é que Ele não colocou esse pássaro em todo o lado? Sabe, assim, podia ser assim, a gente podia estar aqui, podia ter assim um bando de guarás aqui voando. Você queria um Deus mais delirante, né? Não, assim, mais bonito, assim, não sei. E saudável, assim, inventar doença é uma coisa muito pouco esperta, assim, eu sou Deus. Você inventou a doença, inventei. Então não é tão esperto assim. Padre Marcelo, sai dessa. Eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de expectativa de ver, assim, quando eu morrer, vou lá, eu vou conversar com ele, eu acho que eu vou ajudá-lo.
Agora, falando sério, não que isso não seja sério, mas você já falou numa entrevista que... Eu estou tentando salvar o mundo, Leila. Não sei se você reparou. É sério, é muito sério. Mas você falou uma vez na entrevista que todos os momentos difíceis, em todos os momentos difíceis da sua vida, você sentiu que Deus estava ao lado, né? Isso é uma forma de acreditar em Deus ou quase a sua revelia, sentir que tem uma coisa maior? É pelo menos uma forma de achar que Ele acredita em mim, não é? É porque é muito estranho, assim, explicado, parece uma coisa tonta, louca, não é? Mas há instantes da minha vida em que quando bateu mesmo o fundo, quando alguma coisa se tornou particularmente insuportável, eu tive assim sempre alguma coisa que é meio da dimensão do milagre. E eu conversava, eu não sei se vocês sabem quem é o José Tolentino Mendonça, é um cardeal português que hoje trabalha com o Papa, vive em Roma. E é um poeta... Só um minutinho, Padre Marcelo, lá da Igreja da Boa Viagem, me apresentou a obra do José Tolentino. Tolentino é um poeta maravilhoso, é um poeta muito lindo. E eu conheço o Tolentino há muitos anos, e há uns tempos, numa conversa que tivemos, há uns anos também já, eu falava com o Tolentino sobre algumas coisas, algumas dessas manifestações, e o Tolentino dizia: Walter, o que tu tens tido na tua vida, o que aconteceu várias vezes na tua vida, é o que nós, padres, buscamos, nem que seja por um instante, na vida inteira. A minha fé, ela vai no sentido de eu poder vislumbrar uma só vez, uma centelha do que aconteceu contigo. E eu penso assim, e eu tenho tendência para não acreditar, ou seja, quando há dias eu dizia assim, quando eu não penso, eu acredito. Quando penso, deixo de acreditar. Então é uma coisa assim que, se for assim no plano meio animal, imediatamente existencial de alguém que está aqui, mas antes de se pensar, eu sou crente. Sim. Mas num plano racional de alguém que lê livros, que escreve livros, que observa como o mundo é claro que eu não acredito, não posso acreditar que Deus exista. Agora, em vários instantes da minha vida aconteceram milagres, ou seja, coisas que não podem ser justificadas de outra forma senão com o absurdo, com essa coisa absurda do milagre. Uma das frases que eu tenho num dos meus livros, que é das frases que eu mais gosto, minhas, é assim, pelo menos é das que mais me ajudou a encaixar alguma estranheza da minha vida, eu digo, por definição, nenhum milagre é pequeno. Não é? Porque você pode estar à espera de um milagre que seja uma coisa... Não, se for uma coisa se for algo que não pode ser justificado senão como um milagre, pode ser mínimo, pode ser a coisa mais pequena, mais mínima, que você não tem como desvalorizar. E pronto, em várias ocasiões na minha vida aconteceram coisas que eu não tenho como justificar senão com isso. E depois são coisas que são imediatamente relacionadas com algum sentido de fé, né? Que tem sempre alguma coisa que vai buscar uma herança minha de ter ido à missa quando era... Eu não vou mais à missa, há muitos anos que não vou à missa, mas vou a funerais, a missas de funerais, isso tenho ido. Mas eu não consigo afastar-me absolutamente de um sentido de fé, porque há qualquer coisa que me vem constantemente buscar. Como agora, se me responsabilizasse. Agora, por exemplo, que você enfrentou 2 lutos pesadíssimos. Uhum. Acabou de perder sua melhor amiga e seu sobrinho de 16 anos. Uhum. Para enfrentar essa dor, você sentiu a necessidade de se agarrar a uma coisa impalpável, uma coisa maior que transcenda, que pode ser Deus ou... Foi assim, enfim, é muito perturbador, porque a Isabela era a pessoa mais íntima da minha vida durante 30 anos, era a minha grande companheira,
E ela morreu assim, ela estava super bem, morreu assim, com um aneurisma que a gente não previu, não imaginou que pudesse acontecer, e ela morreu subitamente. Como é que eu entendi a morte da Isabel? A Isabel era uma mulher punk, uma mulher muito forte, uma feminista brava, uma mulher de 1,5 m, mas bravíssima, uma lutadora, toda a vida foi uma lutadora, e nunca tolerou uma nutrição do sofrimento voluntário, não é? Para ela tudo tinha de propender para a festa, para a salvação, para nos cuidarmos uns dos outros, para nos amarmos, para amar tudo e todos os animais. A Isabel era aquela mulher que odiava aranhas, tinha medo de aranhas, mas ela pegava na aranha para ir soltar lá fora. Jamais mataria uma mosca, porque todos os bichos, e ela era zero crente, não era por Deus, nem por santo nenhum, era só porque ela achava que todos os bichos tinham direito a viver. Então, por mais horroroso que fosse o bicho, eu via a Isabel, por exemplo, aproximava-se de cães ferozes, porque ela achava que o cão só era feroz porque estava assustado, mas se ele entendesse que ela era amiga dele, não sei o que, claro que a Isabel era completamente louca também, e eu muitas vezes tive de salvá-la. Uma vez houve um cavalo que puxou pela roupa, pelo peito, e a levantou no ar, e ela era muito pequenina, muito frágil, e pronto. Mas a Isabel não era pessoa para ir morrendo. A Isabel era assim, ela era, como eu disse, era punk, e a linguagem dela era assim: baby, fui. Baby, estou farta desta merda, fui. E ela dizia isto ao Presidente da República. Ela, no dia em que conheceu Mário Soares, que foi o pai da democracia portuguesa, que foi Presidente da República em Portugal, e era uma das figuras mais prestigiadas de Portugal, ela virou-se para ele, tratou-o por tu, que é uma coisa que nós em Portugal não fazemos, tratou-o por tu, disse-lhe 3 ou 4 palavrões seguidos, a dizer que ele era o maior, tu é que nos deste a democracia, e disse-lhe: foda-se caralho, Mário Soares, tu é que és o maior, puta que pariu. E o Mário Soares virou amigo dela para todo sempre, porque ela não tinha filtros em relação àquilo que era genuinamente as suas convicções, e ela estava sempre do lado certo das coisas, era eticamente irrepreensível. E a Isabel era isso, era assim, quando chegava um momento assim, já não gosto disto, baby, esta festa está uma merda, vou embora. E dizia isso assim ao anfitrião: olha, baby, adoro-te, amo-te, sabes que eu te amo, mas a tua festa está uma merda, vou-me embora. E desaparecia. E a Isabel morreu assim, pronto, foi tipo: baby, amo-te, mas vou-me embora. E foi, e por isso nós é que ficamos. Eu acho que ela... preferia que ela estivesse aí ainda a arranjar problemas, que ela arranjava muitos problemas para a minha vida, mas eu acho que ela morreu como fazia sentido. O meu sobrinho é um caso mais estranho, porque o meu sobrinho, desde muito pequeno, o meu sobrinho ficou doente com 14 anos e morreu com 16. Teve 2 anos internado, indo e vindo para casa, mas substancialmente internado na oncologia, e sem espanto, sem medo. E então eu ainda estou para entender a grandeza daquela criança, porque eu perguntei-lhe: Eduardinho, tu porque é que achas que isto está a acontecer? Porque ele soube desde o primeiro diagnóstico que não tinha cura, que ia morrer. E no primeiro diagnóstico deram-lhe 2 meses de vida, por isso, assim que ele se sentiu mal, disseram que ele teria apenas 2 meses de vida. E eu perguntei: porquê é que tu achas que isto está a acontecer? E ele disse: primeiro porque eu sou um pessimista. Uma criança de 14 anos. Sou um pessimista. E depois porque isto é uma factualidade que tem que ver com os números. Vai acontecer cada vez a mais gente, vai acontecer cada vez a mais gente nova, e por isso, porque não eu? E eu disse-lhe assim: mas tu pareces apaziguado. Ele assim: há uma coisa que eu sei de mim, eu tenho força para isto. E teve. E de todas as pessoas em torno daquela doença, ele foi o único que nunca chorou. E ele morreu e viu todas as crianças do IPO, porque ele
ao invés de ter sobrevivido apenas 2 meses, sobreviveu 2 anos e meio, e ele viu todas as crianças que naquele período de tempo, que para uma pessoa de 16 anos, 2 anos e meio é um tempo longuíssimo, ele viu todos os seus amigos morrer. Todos morreram. Brincavam com ele 1 semana, 2 semanas, 1 mês, ao fim do mês, desapareciam, morriam. Morreu este, morreu aquele, morreu aquela, morreu a menina não sei quantos. E ele sempre impávido, sempre. Ele sempre à espera de chegar ao instante dele. E eu perguntava-lhe, tu acreditas que se morres vais assim para algum lado, achas que Deus existe e vai estar à tua espera? E ele disse, não sei, nem sei se é bom que ele exista. Porque nem tudo é justo, não é muito justo. Mas nem sei se é bom, mas depois logo vejo. E despachava as coisas assim. E dizia... Estou eu aqui com esta idade, não perdi a virgindade e vêm estas mulheres porem-me a mão nas partes. Que eram as enfermeiras e as médicas que às vezes iam lá, e ele estava muito magro, acabou por morrer esquelético, obviamente, e ele dizia, que destino cruel. Em vez de me virem apreciar a nudez e de gostarem de mim e me pedirem em casamento, vêm para aqui lavar, esfregam-me como se eu fosse um chão de lavar, e pronto, é que estão a arrumar a casa, vêm para aqui arrumar a casa. E é o amor que eu tenho, diz ela, é o amor que eu tenho, é o romantismo que me calhou. E é muito duro, mas ao mesmo tempo eu acho que de facto ele esteve ao tamanho do que lhe aconteceu. Não é? Agora, você já falou que a vida, eu não me lembro o verbo que você usou, mas uma coisa mais ou menos assim, que a vida ainda não te agrediu o suficiente para você se tornar uma pessoa amarga, né? Você afasta a amargura? Como é que você lida com as suas angústias, tristezas? Primeiro, você já fez terapia? Não. Não, né? Eu sou chalado, assumido. Sou um louco, assim, eu tenho uma estima pela minha loucura. Que delícia! E eu sinto que ela... Adorei! Eu sinto que ela... essa eu vou... Não, sabe, Leila, eu sinto que a minha loucura me faz bem, sabe? E eu sinto que ela é muito importante para eu manter ativo e manter funcionando, porque eu seguro muita gente, assim, eu seguro algumas pessoas, eu fico segurando minha mãe. A Isabel morreu durante a noite, a minha mãe não deu conta que eu passei a noite fora de casa. Às 7 da manhã eu entro em casa, a minha mãe, o Crisóstomo, o cão, faz um barulho porque sente que eu estou acordado. A minha mãe acorda e vai no banheiro e vê-me vestido. Disse, você já estás vestido? E eu disse, acordei cedo. E ela, mas está tudo bem? Eu, está tudo bem, está tudo bem. Tinha acabado de morrer a Isabela, tinha acabado de deixar o corpo dela no hospital. Está tudo bem. Ela assim, mas que estranho, tu já estás... Está tudo bem, Toninha. E disse uma brincadeira qualquer, assim, olha, mas é muito cedo, provavelmente ainda me vou deitar mais um pouco, vou ler. E então fechei a porta e fui chorar, mas ela não deu conta. Ela só deu conta quando eu lhe contei, mais ou menos às 11 da manhã, porque alguém colocou no Facebook, e eu não queria que ela visse, senão por mim, queria ser eu a contar. E então depois contei mais tarde um pouco, mas não contaria à minha mãe às 7 da manhã. Então eu tenho muito essa disciplina assim, vou comer o fígado, eu costumo dizer, vou comer o fígado, mas está tudo bem. E assim foi, quando faleceu o meu sobrinho, eu disse, Dona Antónia, nós estamos bem, quem tem direito de estar mal são os meninos, os meus sobrinhos e irmãos do meu sobrinho, o meu irmão, que é o pai, a minha cunhada, que é a mãe, eles é que estão mal. Nós estamos bem, porque nós vamos ter que os ajudar. E isso foi fundamental para a minha mãe, que tinha estado deprimida todo este tempo. Foi fundamental para ela própria ter força e pensar, de facto, eu tenho de estar bem, porque o pior vai estar o meu filho, que perdeu um filho, não é? E então eu penso sempre assim. Então, eu sempre amargura sinto, não. Não, eu jamais amargarei, eu não tenho condição de amargar. Eu sou capaz de dizer, depois de todas as coisas, que eu só tenho o direito de ser feliz. Eu não tenho o direito de ser uma pessoa amarga e de me considerar um desgraçado, porque a vida traz-me muita maravilha.
E quer eu mereça, quer eu não mereça, eu tenho no mínimo de respeitar a maravilha que a vida me tem trazido. Diante disso, posso pedir para você cantar um pedacinho de um fado? Posso, não posso? Minha vida. Um pedacinho de um fado, da Amália Rodrigues. É que a Leila cisma com um fado que eu cantei uma vez, quando eu era jovem e desmiolado. Desmiolado você continua. Graças a Deus. Graças a Deus. Acabado, mas desmiolado. Ai, meu Deus. Então tá bem, eu vou cantar só uma coisinha de um fado que eu costumava cantar, porque a Leila viu eu a cantar no Jô Soares, não é? Porque é preciso explicar, eu não fui no Jô Soares e disse assim, vou cantar um fado, eu não sou assim. O Jô Soares, eu fui o último português que ele entrevistou, porque o programa dele ia acabar justo semana seguinte ou assim. Então fui a última pessoa portuguesa e ele disse, eu adoraria ouvir cantar o fado. Eu adoraria que alguém ainda pudesse cantar um fado no meu programa. E alguém me dedurou. Disse, o Walter canta de vez em quando, assim, mal, mas canta. E então ele veio no camarim pedir, dizer assim, eu gostaria que você cantasse um fado. E eu não podia dizer ao Jô Soares que não. E nem para a Leila. Nem para a Leila. Está em Minas Gerais. Então, vamos lá ver se eu ainda sei fazer isto, que eu já não faço isto há tanto tempo. Se você que está no som puder pôr um pouquinho de molho, como se costuma dizer, para que a voz não fique tão seca. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce malfadado, melhor fado não terá. O fado é a sorte, e do berço até à morte ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Ai, meu Deus. O público aplaude. Espectadores gravam com o celular. Obrigado. Que vergonha. Leila, se você fosse um homem, eu nunca aceitaria. Mas as mulheres... Graças a Deus que eu não sou. Eu fico sempre... As mulheres são sempre um problema na minha vida. Sempre. Mesmo as casadas, que eu sei que o seu marido está ali. Com todo o respeito, com todo o respeito. Ai, gente, eu tenho umas 18 perguntas para fazer para ele. Estou tentando não olhar para o celular. Já estourou o horário? Porque nós temos que abrir para pergunta, Val. Não posso te monopolizar. Não, mas as perguntas da plateia vão ser muito rápidas, vai ver. É sempre a resposta de sim ou não, é? Começar as perguntas? Então, gente, vamos abrir. Vamos pedir para fazer pergunta curtinha para dar mais oportunidade. Tem ali uma senhora ali. Ali à esquerda. Cadê? Uma espectadora assume o microfone para fazer uma pergunta. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Simone. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que você escolheu esse nome artístico Mãe? Porque você fala tanto da sua obra, você tem uma mãe com M maiúsculo, me parece, né? Então eu gostaria de saber isso. Como é que o seu sobrenome é Lemos, né? Pelo que eu li, né? É verdade. Como é que foi essa escolha do Mãe? Olha, eu escolhi porque eu queria muito ser abusado. Eu queria um vocábulo que fosse muito desarrumador e que me deslocasse. Para mim, a literatura ela serve para eu chegar aonde eu não chegaria. Eu uso os livros para ser quem eu não poderia ser. E então, ao confiscar este vocábulo que é tão proibido aos homens, não é tão improvável, não tem como ser levado para o mundo dos homens, eu trouxe para mim uma dimensão que talvez este livro venha agora muito aclarar, não é? Trouxe para mim uma dimensão que nos é vedada. Então, para mim, escrever ou eventualmente existir vai no sentido de entendermos o tamanho da humanidade
E a partir do meu ponto de vista, o tamanho da humanidade vai desde o meu lugar de homem até ao lugar extremo da mãe, que é depois da mulher, não é? Eu estou num espaço, digamos, uma ponta desse caminho, na outra ponta está a mulher, depois da mulher está a mãe como o ser mais distante de mim, aquele cuja experiência de vida é mais extrema comparada com a minha. Então é exatamente onde eu quero chegar. Intelectualmente, emocionalmente, eu quero poder entender todo esse tamanho que é ser gente. Havia aqui o Gabriel, aqui à frente. Gabriel, só perguntas fáceis, hein? Um espectador faz uma pergunta ao microfone. Boa noite, Leila. Boa noite, Walter. Eu queria te perguntar, Walter, sobre como que foi esse retorno ao lar que esse novo livro representa, né? Depois dessas geografias tão distantes de Portugal que você visitou nos seus romances anteriores, o Brasil, o Japão, a Islândia. Como é que foi voltar a Portugal, voltar a essa terra natal? Olha, depois das doenças do Brasil, que me custou 10 litros de sangue para escrever, foi muito duro, foi muito difícil escrever. Eu senti muito fácil, assim, até a dada altura eu estava escrevendo esse livro e era assim, uai, é tão fácil escrever. A plateia aplaude vigorosamente. Eu pego tudo, Eu vi no almoço hoje, você falou uai umas 3 ou 4 vezes. Eu pego tudo. Eu sou muito absorvente. É porque ainda por cima eu chego já seduzido, porque eu já gosto, assim, eu antes de chegar já gosto. E então fico logo assim, não é por imitação, é por osmose. Eu viro um igual, assim, eu quero muito. A Marisa Monte, no outro dia, ela dizia, alguém perguntou à Marisa se ela, por causa da antropofagia, perguntou à Marisa quem é que ela queria comer em Portugal na música. E eu disse, não pode ser na literatura. Não pode ser na literatura. E então eu explicava. E ela dizia assim que sentia que a música dela impactou tanto em Portugal que ela sentiu que colonizou um pouco Portugal. E eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Que o título, lá o moderador perguntava, Walter, mas a tua posição não é de colonizador? Eu disse, não, eu quero ser colonizado. Eu quero ter cidadania brasileira. E quero muito, quero muito. Os espectadores aplaudem. Mas é isso, Gabriela, foi muito fácil, assim, eu senti, em determinadas passagens eu pensei, escrever livros é tão fácil assim, já não lembrava, porque eu andei boicotando o meu processo de escrita esta última década, com a desumanização, com os Homens Imprudentemente Poéticos e as Doenças do Brasil. São 3 romances que implicam eu sair da minha cultura e até da minha linguagem, até certo ponto, que foi um boicote à minha pessoa, assim, à minha espontaneidade. E agora, não sei, agora pareceu fácil, foi assim, mais bonzinho de fazer. Enquanto leva um microfone para outra pessoa, só uma coisa que eu lembrei agora, você vai estar com a produção na Netflix, né? Rodrigo Santoro. Eu nem sabia muito bem, sabe? O Filho de Mil Homens, Rodrigo Santoro como protagonista. Muito chique. O público aplaude. Chique demais. Não, é assim, eu vi umas imagens, assim, só há uma fotografia publicada, mas eu pedi, eles enviaram umas fotos que me disseram que se eu mostrar, a Netflix manda matar as pessoas. Então, eu estou guardando as imagens por minha vida. Porque eu estava com medo. Quando eu pensei assim, Rodrigo Santoro como Crisóstomo para mim não era propriamente um homem bonito, também não precisava ser feio. Mas não era, quer dizer, o Rodrigo Santoro, ele é tão bonito que ele é quase uma mulher, assim, é muito bonito. E eu pensei assim, vai colocar fácil, vai fazer do Crisóstomo um galã. Mas não, eles conseguiram dar um jeito no Rodrigo, que ele é bonito na mesma, mas não tem aquela coisa assim da gente reparar no corpo, não é? A gente fica grudado no olhar, assim.
Deve ser isso que chama ser ator, não é? E eu fico muito feliz, obviamente. Eu não sabia, eu assinei os papéis para esse filme há uns anos, e depois o cinema nunca acontece. O cinema é uma coisa que a gente nunca diz a ninguém que vai ter, porque é sempre uma espécie de mentira. Depois as pessoas ficam perguntando, e depois ficam assim, mentiu, algum dia o Rodrigo Santoro faria um filme de um livro dele. É mentira. E então está-se achando. E então eu esqueci o assunto, e depois eu fiquei, quando eles disseram, eu vi a notícia de que ia ser ele o ator principal, e disse, gosto, que bom, mas depois tive de facto medo da beleza, mas acho que não, eles estragaram um pouco a beleza dele. Crime inafiançável. Eu não quero saber, eu quero o Crisóstomo assim, profundo. Uma espectadora faz uma pergunta a Walter. Como que o senhor desenvolve a questão emocional dos seus personagens? O senhor que está no céu? Desculpa, você. Que estranho. Eu vou adensando as personagens assim, muito na minha cabeça, mas nos meus cadernos. Eu vou definindo assim, e eu vou muito intuitivamente. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, é uma das minhas melhores amigas, e ela faz uma análise da veracidade, da verosimilhança das patologias das minhas personagens. Ela fica, quando eu digo que alguém é não sei o quê, é assim, não, se fosse ela tem uma palavra que é uma... Pronto, não vou lembrar, mas os tipos de personalidade são vários e têm assim uns nomes horrendos, umas palavras assim que parecem obscenas, e ela diz, não, isso nunca seria uma personalidade não sei o quê, aquilo nunca seria não sei quantos. Mas eu forço as coisas, e eu acho que a literatura tem que ver um pouco com essa transgressão, que também mostra que nós não somos minimamente lineares, não há uma patologia linear, como não há uma sanidade linear. E então eu vou forçando, eu admito que eu construo as emoções e construo a profundidade das personagens de uma forma intuitiva. E eu chego a um ponto e eu sinto que a personagem manda. Ela existe o suficiente para decidir a sua própria vida, no sentido em que ela pode fazer alguma coisa que é inesperado até para mim, mas é muito lógico no livro, é como se só pudesse acontecer aquilo. E é ela que acaba por chegar lá. Eu não teria conhecimento suficiente. Muitas das vezes o que me espanta na literatura, nos meus livros e nos livros dos outros, é que nós parecemos saber de um assunto que não sabemos. É o livro que sabe, é a experiência da escrita que faz brotar um determinado tipo de conhecimento que espanta diante de nós. Eu fico maravilhado, por isso é que eu escrevo, porque eu chego a esse ponto onde o livro me oferece uma coisa que era impossível ser oferecida de outra forma, a menos que eu pudesse ir a todas as universidades fazer todos os cursos do mundo. E eu acho que é por isso que depois as pessoas ficam chamando os escritores para dar opinião sobre tudo. E não faz sentido, porque a gente fala sobre tudo, mas é no livro, é o livro que faz acontecer essa expressão. Fora do livro, a gente é um idiota como outro qualquer. O público aplaude vigorosamente. Um espectador na plateia assume o microfone para fazer uma pergunta. Boa noite, Walter. Eu sou Marcos. É um prazer ler você e ouvir você pela segunda vez. Obrigado. Eu segui a recomendação do Carlos Reis no segundo prefácio do livro e comecei a ler pelo capítulo 10. Depois eu voltei e quando terminei o nono, eu li novamente, li o capítulo 10 algumas vezes. E a mim me passou a impressão que ele foi o primeiro a ser escrito. E foi? Ou ele seguiu a cronologia que foi publicada? Ele foi o 10º capítulo a ser escrito. Mas, quando eu escrevi o capítulo 10, eu tive a sensação de que ele era o primeiro capítulo. E eu pensei, vou abrir o livro com isso.
Mas depois eu pensei, eu estou mentindo aqui qualquer coisa, porque o livro só me deu esse capítulo agora. Eu só soube disso agora. Lá está essa forma de um certo conhecimento. Eu só conheci isso agora. Eu não podia ter dito isso no início do livro, porque eu não sabia isto no início do livro. Então eu deixei ficar ali. Mas esse é um capítulo que ele é todo transportável, não é? A gente pode pegar e pode... Eu, no fim do livro, podia decidir a questão sem qualquer problema. E eu achei que ele fica como um vértice. Ele é exatamente o meio do livro, é o centro do livro, e a sensação que dá é que a gente sobe até ele e desce dele para outro lugar. E então teve de ficar ali. Mas eu próprio duvidei, eu pensei assim, isso não é o 10º capítulo, isso é o primeiro. Esse é claramente a abertura do livro, porque ele sumaria o livro, não é? Ele joga como que cria o clima, ele define todo o clima do livro, mas depois é importante que esteja ali, acho eu. O Carlos Reis diz isso no prefácio, mas está errado. Agora ele vai saber que eu disse isso e estou lascado. Uma espectadora faz uma pergunta ao microfone. Você diz que o amor materno é o que mais se aproxima de Deus. Mas sabemos que nem todas as mães são boas, existem mães perversas. Tem a mãe do livro A Desumanização, né, que é uma mãe perversa. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso, né? O que acontece com essas mães que não se aproximam desse amor? Isso é uma anomalia, né? Isso não é o comum. Eu tenho para mim, assim, é a pobreza de ser homem, não é? Mas eu tenho para mim que a experiência da maternidade é incomparavelmente mais forte do que a da paternidade. É você ver o seu próprio corpo fabricando outro, desdobrado em outro corpo. Eu não sei se eu tenho um mau exemplo em casa com a minha mãe, mas a minha mãe nunca entendeu que eu não sou uma perna dela. Assim, que eu não sou dela, assim. Sabe, ela duvida que o Crisóstomo seja dela ou cão, mas ela não duvida que eu seja dela. E eu tenho de, assim, se o mundo fosse perfeito para a minha mãe, eu teria de fazer tudo o que ela diz para eu fazer, porque ela, aliás, a minha mãe tem uma coisa engraçada, ela diz que livros é que eu devia escrever. A minha mãe tem a 3ª classe, a minha mãe estudou apenas 3 anos, ela escreve e lê com bastante dificuldade, mas ela não tem dificuldade nenhuma em decidir que livro é que eu devo escrever. Nada, ela sabe, e aliás ela acha que eu só não vendo mais livros e não tenho mais sucesso porque eu sou burro de não fazer o que ela manda. Os espectadores aplaudem. E em algumas situações, quando eu conto as histórias que estou escrevendo, ela aponta soluções, e algumas soluções são dela. Algumas soluções dos meus livros são dela. É verdade, eu espero que ela nunca peça uma parte dos direitos de autor, nunca me denuncie como autora verdadeira dos meus livros, mas ela interfere, eu levo muito a sério o que ela diz, porque ela vem de uma... Ela vem de uma vontade muito genuína de me ajudar, de contribuir para o melhor de mim. Então, toda a opinião dela, por mais que tenha pouco fundamento, tem sempre a melhor das intenções. E por isso é muito séria. Pouco fundamento e muito amor. Né? Muito amor, exatamente. Pouco fundamento e muito amor. Então, é uma opinião muito séria, muito válida, porque tem um esforço que outras pessoas não precisam de ter. Tem, de facto, um esforço de proteção contínuo, não é? Incansável. E eu posso imaginar... O meu pai morreu há muitos anos, mas eu posso imaginar que o meu pai me protegeu muitas vezes, mas não tão loucamente, não tão obstinadamente que seja quase patológico. Não é? É quase uma doença. Ser mãe é uma doença, assim, em muita coisa, assim. Ela é o quê? É doente da maternidade.
Eu acho que a minha mãe é um pouco doente da maternidade, e as mães são todas um pouco doentes da maternidade. E depois, infelizmente, algumas não têm condição, não, mas eu acho isso uma anomalia. Assim como você tem pais que são incríveis, mais incríveis do que as mães, mais incríveis do que qualquer mãe, não é? Mas isso não diria que é uma anomalia, mas é uma maravilha que pode acontecer. Mas nós somos, eu já disse isto muitas vezes, provavelmente já disse isto em BH, nós podemos ser o sexo forte, mas somos o sexo pobre. O sexo rico, o sexo afortunado é o da mulher. E a mulher verdadeiramente pode ser vista como mais frágil, mas a aventura mais extrema pertence-lhe inteiramente. E nós estamos num lado de uma certa miséria biológica. A biologia reservou uma certa miséria para nós. Por isso, tudo em nós tem de ser muito mais potenciado pelo pensamento, por um certo exercício, uma certa coragem da emoção. Se não fizermos isso, somos pouco mais do que uns bichos educados. A plateia aplaude. Bem, Walter, boa noite. Eu sou o Marcelo, padre que a Leila falou. É um prazer enorme poder estar diante de você, da sua escrita. E eu diria, Leila, que deu certo essa alquimia literária entre vocês dois. Não havia por que temer. Eu adorei conhecer a Leila. Eu já disse ao Afonso, agora vou dedurar a mim mesmo. Eu já disse ao Afonso que adorei conhecer a Leila hoje, quando almoçamos. Eu disse, a Leila é maravilhosa, adorei encontrá-la. Porque eu estava muito cagado de medo. E ela também o mesmo, viu? Então, ótimo. Não acredito. Falei com o pai Marcelo, falei, estou morrendo de medo, não estou à altura dessa empreitada. Porque eu estava habituado sempre ao papo. E o padre Marcelo me acalmando, vai dar certo, vai dar. Deu certo demais, devia ter me acalmado a mim também, padre Marcelo. Não foi? Os padres têm de ser amigos de todo mundo, não é só... Será um prazer ser seu amigo também a partir de agora, já é na escrita. E aqui deixa eu confessar uma coisa, então, né, Leila? Já que ele é amigo do José Tolentino, o sonho da Leila é entrevistá-lo diante de um dos maiores, que eu digo que é o projeto literário dela hoje, já que você está por lá em Portugal aí com ele. Mas agora não dá tempo mais, padre Marcelo. Mas pode vir muito mais dessa entrevista, Leila, com certeza. Eu cheguei a conseguir o WhatsApp do Tolentino. Falei, eu já estou dentro do Vaticano. Eu tenho o celular. Estou com o WhatsApp dele, mandei uma mensagem do maior capricho, mandei de novo, mas não me respondeu. E agora o livro já está na reta final, não dá mais tempo. É um cardeal muito pouco simpático. Mas ele é brilhante. Na escrita parece muito simpático. Não, ele é muito simpático. O Tolentino é maravilhoso. Mas se eu tivesse sabido, eu tinha pedido demanda, muito. Tanta coisa. Ele não tem como, ele vai ser o Papa, quase certeza vai ser Papa. Ele está cotado então ele está trabalhando, ele está trabalhando na papificação. Bem, olha onde que eu fui me meter. A gente que é amigo dele, a gente não consegue falar com ele. Eu vou estar com ele agora em dezembro, mas é porque eu vou lá. É assim, ele não tem como fugir, porque eu vou estar lá. E o Fernando é louco para conhecer ele. Você consegue essa entrevista. E aí você pode falar para ele o seguinte, tem um tal de Padre Marcelo que manda o WhatsApp para você toda semana para ver se você encontra com a Leila, viu? E ainda não deu certo. Então, Walter, no mundo que a gente vive hoje, é uma figura de linguagem que eu achei muito do próprio tema, nome do livro, Deus na escuridão. Nada como essa figura de linguagem é tão potente no mundo em que cresce um certo discurso e posição na vida delirante, onde cada vez mais vemos as bolhas crescerem num excesso de sentido e explicação, inclusive religiosa, onde Deus se justifica o injustificável no tempo presente. E quando eu estudei teologia, eu gostei muito da descoberta de um Deus meio judaico que se chama teologia da negatividade. Um Deus que se experimenta na ausência de sentido.
parece que você propõe algo com esse tema, e quando eu vi, além da sua pessoa como escritor, eu falei assim, nossa, adoro esse Deus aqui, deixa eu ver o que tem. E eu me deparei, né, com os seus personagens, e achei fantástico, assim, você ter a capacidade de colocar esse Deus na escuridão, nessa linguagem tão especial desses personagens. Fale um pouquinho, então, sobre essa figura de linguagem, esse Deus que, em vez de estar no clarão, está exatamente na escuridão. Porque tem que ver com aquilo que eu dizia, não é? Que ele, inventando os seus filhos, tendo criado os seus filhos, ele criou os seus filhos livres. E então, como as mães, ele não vai conseguir mapear o filho. É algo em que eu acredito muito, que Deus não consegue eventualmente mapear cada um das suas criações, não é? dos seus filhos. E talvez ele só possa ter noção de onde estamos se nós próprios o evocarmos, se nós próprios nos dirigirmos a eles. É um pouco o que acontece com as mães, não é? As mães estão sempre à espera que nós possamos regressar, não é? A minha mãe, pelo menos, tem a casa preparada para os 4 filhos. Nós somos 4 e ela tem a casa permanentemente preparada para que cada um dos 4 lá vá. Cada coisa que cada um de nós usa quando chega à casa da minha mãe, ela tem sempre pronta, não falha. E eu acho que Deus é assim. Deus não sabe onde a gente está, mas eventualmente terá preparado cada coisa para cada um de nós, terá algo à espera, na esperança, Ele próprio, na esperança de que a gente se lembre. Está sempre com a mesa posta. Ele está sempre com a mesa posta. E isso é o capítulo 10º, em que eu descrevo que Deus tem a sua casa de janelas abertas, fica atento, espiando o ruído lá de fora, na esperança de ser o filho que volta, qualquer filho que volte. E isso é como estar na escuridão, ou seja, a luz só acende, o mapa só é possível estabelecer no momento em que nós queremos. Tirando isso, ele está entregue ao seu próprio medo, entregue à sua própria aflição. Eu não concebo que Deus seja tão potente que se possa sanar a si mesmo. Como uma mãe. A mãe não se pode sanar a si mesma senão a partir, depois que tem os filhos, senão a partir dos filhos. É praticamente impossível que uma mãe se sinta profundamente saudável se um dos seus filhos estiver enfermo, ou se um dos seus filhos, por exemplo, morrer. A saúde da mãe acaba para sempre. Por isso eu vejo Deus como um indivíduo afetado, como um indivíduo prejudicado pelo amor que ele próprio inventou. O público aplaude a fala de Walter. Walter, acabou, mas fica bravo não, Josane. Uma ultimíssima coisa, um segundo. Você falou que mesmo se você não voltar ao Brasil, não voltasse nunca mais, o que seria uma tragédia para todos nós, você jamais seria só um português. As vindas ao Brasil te transformaram. Quanto tem ou o que tem de Brasil dentro de você? Tem desde sempre, assim, eu digo, o meu sotaque é profundamente português, eu vivi toda a minha vida em Portugal, mas eu sinto que eu tenho uma cultura muito mestiça, e essa mestiçagem acontece com a cultura brasileira, assim, nem era necessário. Quando eu vim a primeira vez ao Brasil, eu já estava, isso já era uma realidade que eu sentia como minha, e fui sempre muito abusado nesse sentido. Eu nunca me senti profundamente estrangeiro. Eu não consigo ser profundamente estrangeiro. Intuo um pouco as coisas e eu movo-me aí pelas ruas. BH, por exemplo, é uma cidade tremenda, porque é tudo igual. Assim, para quem vive fora, a gente chega aqui, todos os bairros parecem o mesmo bairro, a mesma rua. E a gente pensa assim, não, é naquela subida, mas a gente sobe um pouquinho, desce, e depois sobe um pouquinho e desce. Por isso não tem uma subida, tem milhões de subidas e milhões de descidas, e é tudo igual, e os prédios são todos iguais, e dá a sensação de que a gente vai encontrar as 2 livrarias maravilhosas em todos os bairros, não é? Então,
nem é tanto eu vir ao Brasil, o Brasil é uma inscrição que começa na música, nos livros, nos filmes. As novelas que nas você novelas viu, né? que eu vi. Assim, vendo. eu dizia, por exemplo, ao Afonso, ontem ou antes de ontem, eu estava dizendo, Afonso, a sua mulher lembra a Cabocla, da novela Cabocla, de 1979. E ele assim, ué, não lembro, não vi. Eu assim, como é que você é brasileiro, não viu a Cabocla? Era uma novela maravilhosa. E assim, e ele era assim, e lembra quem? Assim, a própria da Cabocla, era uma moça nova. E eu queria dizer assim, quem era a atriz? Eu assim, não lembro, mas era uma moça linda, parece a sua mulher. E eu fui ver no Google e era a Glória Pires, mas era em 1979. E a mulher do Afonso é talvez mais bonita que a Glória Pires. Mas há uma coisa no ar, na cor do cabelo, na cor do olho, naquela coisa que a Yara tem. Agora estou falando da Yara, que vocês se calhar não conhecem, mas eu conto a vida de toda a gente. A Yara tem uma coisa que ela é super calma, super educada, super elegante, linda de morrer, porque ela é bailarina. Mas eu tenho logo a sensação, se cutucar demasiado, tem ali um instante que ela acaba com o mundo, assim, destrói o mundo não só dentada. E por isso eu lembro dessa moça, dessa cabocla, dessa figura. E é isso, assim, como é que eu vou tirar isso de mim? Eu lembro da novela, porque eu fiquei muito impressionado desde sempre com coisas que vinham do Brasil e que eram fundamentais até para eu acreditar que a minha vida ia ser melhor. Porque eu vivia numa realidade muito fechada, muito empobrecida, muito esquecida, num lugar que não tinha vez, não tinha voz. E a maravilha quase toda que chegava ao meu imaginário era brasileira. Então, não foi uma escolha, foi uma constatação. A dada altura eu entendi, muito novo, com 12, 13 anos, eu e a minha irmã mais velha, a Marisol, sempre tivemos a ideia de que se fôssemos brasileiros éramos felizes. E pronto. O público aplaude. E eu vejo assim, o Brasil é muito difícil, é um país difícil, assim, mesmo quando tudo poderia estar bem, chove, e quando chove é uma coisa. Estes 2 dias chovendo, no dia que eu cheguei choveu, parecia assim uma coisa que iam afundar BH, não é? Que assim, ia acabar com isso tudo. É tudo tão exagerado que eu entendo que... eu dizia isso ao Afonso assim, eita país exagerado, não é? Tanta chuva, isso não tem noção. Mas mesmo debaixo desse exagero, debaixo de todo o desafio que o país eu sinto que há no brasileiro um traço de uma propensão para uma conquista que nós, os portugueses, não temos. E essa coisa assim, essa capacidade de... Eu dizia isso no outro dia com a Marisa, eu dizia isso. A gente tem uma melancolia instalada que parece que não vai mudar nunca. O Brasil, ao contrário, parece ter uma tragédia instalada, mas a sensação que dá é que um dia vai dar certo. Você sabe? Eu acho isso. Eu estou lembrando um motorista de táxi que estava comigo lá em Portugal. Eu falei, está tudo bem com você? Ele falou, eu não estou bem, mas eu já estive pior. É bem português isso. E o outro, nosso amigo Paulo, motorista lá, o sonho dele, ele é torcedor do Benfica, o sonho dele era viajar para ver o Benfica jogar fora de Portugal. Economizou o dinheiro, foi ver o jogo do Benfica com o Bayern de Munique. Quando ele voltou, como é que foi, Paulo, a viagem? Dona Leila, deu tudo errado. Falei, por quê? Que é isso? Um sonho, né? Benfica levou de 7-1 do Bayern. Golear. Nevou, choveu, o lugar que nós ficamos era horrível. Sabe qual a única coisa boa da viagem, Dona Leila? O que foi, Paulo? O avião não caiu. Então...
O público dá risadas. Espírito português, né? Mas eu acho que ele já está brasileirado, porque ele notou que o avião não caiu. Pronto. Leila e Walter se abraçam. A plateia se despede com aplausos.